Bem angulado. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma análise psicológica, provavelmente a última do BBB, e a gente vai falar sobre a pessoa que infelizmente saiu ontem, que foi o Gil do Vigor. Eu ia gravar esse vídeo semana passada. Daí eu tava pensando, pá, eu vou gravar sobre o Gil do Vigor, mas ele vai pra final e tudo mais. Só que ele saiu ontem, inesperadamente, e era uma coisa que todo mundo achou que foi uma injustiça. E ele acabou saindo. Daí eu digo, cara, segunda-feira vai ser o melhor dia pra gente gravar esse vídeo e lançar esse vídeo. Pessoal, vamos falar sobre Gil. O Gil do Vigor, ele ganhou, depois da Juliette, digamos que seria o segundo prêmio de popularidade lá do BBB. E ele foi um cara que foi uma figura que desde o primeiro momento foi um fenômeno no Big Brother, chamou muita atenção. Por que ele chamou atenção? Porque ele tem um jeito muito bem humorado e um jeito muito, digamos, expansivo de lidar com as coisas. Então ele gritava, brincava, enlouquecia, fazia as cachorradas dele e chamava, isso chamou muita atenção do público aqui fora. E aí a gente vai pensar que muitas pessoas mais pragmáticas vão pensar, bah, esse cara é espalhafatoso, fazia isso só para aparecer. E na verdade, se a gente pensar sobre televisão, sobre entretenimento, ele fez a melhor coisa que poderia ser feito para dentro de um reality, que é causar entretenimento. Fazendo alguns estudos sobre outros Big Brothers, como o Big Brother 19, se não me engano, que foram os que menos uh, tiveram audiência, gente falando no Twitter e tudo mais, foram Big Brothers onde não tinha o que? O fator entretenimento. Então, o Gil do Vigor foi um cara que ele usou muito do entretenimento para utilizar, né, esse ponto. Mas aí a gente vai para a parte psicológica. Será que todo esse entretenimento, todo esse Gil do Vigor aí que vocês viram, ele é real? Será que ele é uma coisa real ou ele é uma farsa, farsante e tudo mais? Se a gente for ver muitas das coisas, ontem eu olhei a retrospectiva dele e tudo mais, que ele falou no Big Brother, ele falou uma coisa que chama muito a atenção, que é: Big Brother me possibilitou ser quem eu realmente queria ser. E aí vem um ponto muito importante. O Gil do Vigor, ele é assumidamente homossexual. E ele explica que muitas vezes na vida dele, ele não pôde demonstrar esse lado, ele não pôde se soltar como ele gostaria de se soltar, porque ele fazia parte de uma religião, porque ele foi missionário, porque a religião dele, né, e ele até fala uma frase que na Bíblia dizem que que deita contra o homem é amaldiçoado. Então ele vinha com várias crenças que o que ele fazia, a opção sexual dele era errada. E isso não permitia ele se soltar. Tanto é que eu descobri que nem a mãe dele sabia que ele era tão expansivo como ele demonstrou no programa. E ele estava com medo de a mãe dele se envergonhar por causa disso. Então, se a gente for analisar esse fator, se a gente pegar esse ponto, assim, a gente vai entender que o Gil do Vigor, o Gilberto, ele sempre quis ser essa pessoa, expansiva, espalhafatosa, brincalhona, da cachorrada mesmo, de brincar tanto com a sexualidade quanto com dançar. E ele não pôde ser isso porque ele estava num ambiente que o reprimia. E aí a gente vai usar uma teoria de Carl Rogers, que eu aprendi na minha especialização, que é a teoria do eu ideal. O eu ideal é aquela pessoa que eu queremos ser. Então, é dotada de habilidades, dotada de preceitos, dotada de coisas que quer fazer, que quer desenvolver. Certo? Esse é o nosso eu ideal, a quem a gente almeja ser. Então, digamos que uma pessoa que é introspectiva lá, que não consegue falar em público, ela tem um sonho de falar em público. Sonho de ser uma pessoa mais extrovertida, ou que falar em público bem. Esse é o eu ideal dela. O Gil, o eu ideal dele era ser essa pessoa assim. Ele sempre quis ser assim. Ele sempre tinha aquilo ali dentro, guardado dentro dele. E ele não podia. O reality foi a oportunidade dele desenvolver esse eu ideal dele. Então, se a gente pensar por esse prisma, usando essa teoria de Carl Rogers, o Gil do Vigor ele conseguiu ser quem ele realmente queria ser, certo? Então,
Se a gente for olhar, ele foi extremamente real. E aí vem um outro fator a contar com esse eu real do Gil. O público. As pessoas, nós, inconscientemente, subconscientemente, nós temos a, a percepção muito apurada e as mulheres têm a percepção muito maior de que de detectar uma farsa ou não. Se ele fosse esse personagem que ele realmente mostra que é, as pessoas iam se dar conta. E ele, pum, cairia por terra. Então vocês têm que analisar sempre isso. Sempre que muitas vezes as pessoas, né, ele perdeu a votação por muito pouco, porque as pessoas da administração da Juliette colocaram fora Gil. Então ele ficou muito batido com a Camila e ele acabou saindo. Mas ele tinha aprovação de quase todas as pessoas, certo? Não teve uma outra pessoa ou comentários que falaram, não, ele foi falso e tudo mais. Mas aí daí nós vamos entrar para um outro ponto que eu vou falar da personalidade do Gil. Então, fechando esse primeiro tópico, ele foi essa pessoa real, certo? Ele foi realmente o que ele queria ser. Aí nós vamos entrar num segundo ponto que são as incoerências dele dentro do jogo. Então ele teve épocas que ele se afastou da Juliette, e daí ele abraçava ela e era inconstante e tudo mais. O que acontece? Aí nós vamos falar mais da personalidade dele. Ele tem uma personalidade extrovertida, tá? A, a emoção predominante que ele sente é raiva, certo? Então tudo que é situação que desagrada ele de alguma forma, ele reage com raiva, com uma raiva extrovertida. Então é uma raiva para fora, ou seja, onde eu atinjo o meu inimigo, onde eu atinjo o meu oponente. Então se tu pensar na discussão que ele teve com a Carol Conká, a discussão que ele teve com a Poca, que ele chamou ela de basculho. Se tu for ver todas as reações que ele teve com a Juliette todo esse meio tempo, denota que toda vez que ele é desagradado, ele reage, certo? É um mecanismo errado, certo? Isso eu não vou julgar. Mas é a forma dele de lidar com as coisas. Então, toda vez que ele é desagradado, que ele é subjugado, que ele não gosta de uma atitude, ele reage. E a Juliette deu vários motivos ali para ele, para desagradar ele, com algumas coisas que ela falou, com alguns pontos que fizeram com que ele se afastasse em alguns momentos e também voltasse a abraçar a Juliette. Por quê? Porque ele tem uma característica que é uma característica muito das pessoas extrovertidas, né? Muitas dessas pessoas que têm muita raiva, de soltar essa raiva, como ela é uma raiva externa, ele solta e essa raiva não fica dentro dele. Então é muito mais fácil dessas pessoas perdoar. Diferente de pessoas introvertidas com raiva introvertida, que são aquelas pessoas que ruminam e elas ficam com aquela mágoa lá fechada. Ele não, ele realmente ele coloca aquilo ali para fora, ele briga com a pessoa, ele muda algumas coisas, mas aí depois ele volta com muita facilidade a se dar bem com aquela pessoa. Então isso já aconteceu inclusive até com a Sarah. Então, se a gente olhar esses pontos de vista, a gente vai entender um pouco da incoerência dele. O próprio Nego Di, em algumas entrevistas, ele se deu conta, ele falou que quando o Gil não tomava deixava de tomar um coração, ele surtava, ele perdia a inteligência emocional dele. Por isso, porque ele é uma pessoa muito reativa. Né? E isso faz também a entender, porque quando a gente olha a personalidade, a gente olha um todo, esse caráter também dele divertido, espalhafatoso, porque é uma pessoa que reage aos estímulos. Então, se a música está alta, ele vai reagir ao alto estímulo. Né? Se as pessoas estão dando risada, ele vai dar risada. Então, se as pessoas brigam, ele briga. Então, ele reage muito a isso. E isso também, né, quando ele coloca esses demônios, digamos, para fora, assim como as partes positivas, também ele cativa as pessoas porque ele mostra-se uma pessoa real. Com isso, então, a gente conclui que o Gil do Vigor é um perfil extrovertido, voltado muito para a raiva, um perfil reativo, e a busca dele é realmente viver a vida da melhor forma. Por quê? Porque ele teve um histórico passado de repressão. Então agora é o momento dele liberar realmente quem ele é. Espero que ele, mesmo com as oscilações emocionais que ele deva talvez trabalhar,
que ele vai ser uma pessoa que daqui pra frente vai ter uma mudança de personalidade, um aprendizado muito grande, né, como pessoa. Certo, pessoal? Então, se esse vídeo você curtiu, clica aqui embaixo em gostei e comenta aqui embaixo, que o pessoal tem comentado bastante, né? Qual é a tua opinião sobre o Gil do Vigor e quais as próximas análises que vocês querem que eu faça. Um beijo pra vocês e até a próxima!